cigarro eletrônico ele é um dispositivo mais moderno, conhecido há pouco tempo. Ele foi inventado há um tempão, lá na década de 60, mas só há cerca de mais ou menos aí 13, 15 anos que ele começou de fato a ser comercializado e a ser difundido na nossa população mundial. Pronto. Infelizmente, como a gente estava comentando aqui, o cigarro eletrônico ele caiu, né? Os jovens, é difícil você ir para uma festa, para um evento aberto e não ver um jovem utilizando deste meio. Eu acredito que até a essência, né, ela faz com que os jovens tenham mais simpatia por esse tipo de fumo, o que é tão prejudicial contra o tabagismo comum, né? A indústria do tabaco, ela usou justamente isso. O gosto, né? Esse saborzinho, o cheiro e a cor, para atrair os jovens. O que acontece? Quando a gente pega os dados estatísticos sobre o cigarro convencional lá da década de 80, a gente tinha um dado de mais ou menos da nossa população brasileira de 30 e poucos % de fumantes. Atualmente, a gente está perto de 10% de fumantes desse cigarro tradicional. Então, existe um decréscimo muito grande pelas políticas nacionais de combate ao tabagismo, que são muito fortes. O Brasil ele é pioneiro nessas políticas e ele tem uma atuação muito importante, muito vigorosa mesmo. Com isso, não só no Brasil, mas no mundo, a indústria do tabaco precisava recrutar novos tabagistas para a indústria mesmo, para o uso da nicotina. Então foi lançado esse cigarro eletrônico, né, esses dispositivos eletrônicos para fumar, que são modernos, que são atrativos, que atraem o nosso jovem, usando uma desculpa inicial de que serviria para uma redução de dano ou para parar de fumar. O que a gente sabe que não existe nenhuma comprovação em relação a isso. Com certeza, até porque eles usavam isso para dizer que um cigarro eletrônico seria um aliado para que a pessoa parasse de fumar o cigarro comum, sendo que o cigarro eletrônico também se tornou um vício, né? Você sair de um vício entrando em outro. E acabou sendo uma dupla utilização. Sim. Então, esse paciente que já usa o cigarro tradicional e começa a usar o cigarro eletrônico achando que vai parar de fumar, ele passa a usar os dois. E isso não é nem o que a gente vê mais. O que mais existe são jovens que nunca fumaram nada, começando a usar o cigarro eletrônico. Esses cigarros, eles têm várias gerações. Começou na primeira geração, atualmente está na quarta geração, que é chamada de JUL, mas tem o MOD, o POD, o Vape, o JUS, tem o Smokeless, tem o PEN, tem vários nomes para isso. Mas esses jovens, eles nunca tiveram contato com o cigarro tradicional, o convencional. Então, essa ideia de que é usado para reduzir um dano, ela cai por terra quando a gente vê isso. Na verdade, esse paciente acaba usando dois tipos diferentes de entrega da nicotina. O cigarro eletrônico realmente ele iniciou muitos jovens até que, como a senhora mesmo relatou, se fosse o caso, talvez nunca fosse fumar na vida e acabou fumando por conta dessa modinha, virou, de certa forma, uma modinha. Não só de modinha, mas a indústria conseguiu fazer artifícios para esse cigarro ficar mais palatável. Sim, beneficiou, né, a imagem do cigarro. Não só a imagem, mas a sensação de fumar. Sim. Então, se a gente pegar um cigarro tradicional e fumar, existe uma aspereza na via aérea alta, um gosto ruim, uma sensação de áspero mesmo, que você está inalando aquela fumaça. No cigarro eletrônico, eles adicionaram algumas substâncias químicas que faz com que essa sensação seja reduzida. Então, fica mais palatável, fica mais fácil de fumar esse cigarro. De fato, esse jovem, ele é enganado mesmo. Dá uma sensação menos ruim de fumar. Parece que o que ele está usando não é ruim, porque não causa aquele mal-estar de sensação ruim. Por outro lado, não só por isso, a indústria consegue usar uma quantidade de nicotina muito maior nesse cigarro. Então, a gente faz uma comparação mais ou menos de que uma tragada do cigarro eletrônico, uma única tragada, uma tragadinha, corresponde a um cigarro inteiro fumado. Então, o jovem acha que ele fuma bem menos. Não, mas eu fumo quase nada. Não fuma quase nada. Você traga menos, porque nessa mesma tragada você tem uma entrega de nicotina muito maior. Então, os seus receptores da nicotina, eles estão todos ligados e ocupados e eles dão essa sensação de que você vai precisar de mais tempo para poder fumar novamente. Quais são, doutor, os principais danos causados no organismo pelo cigarro eletrônico?
Olha só, nós temos alguns danos agudos, né? Então, mais ou menos 2018, 2019, estourou na mídia uma doença chamada EVALI, que é um dano pulmonar agudo ao uso do cigarro eletrônico. Tivemos alguns casos registrados no Brasil e vários no mundo, de pacientes precisarem se internar por isso, por um único uso, sem ser um usuário frequente. Então, nós temos esse risco agudo. E temos os riscos crônicos, que eles se comparam até então ao uso do cigarro tradicional. É claro que a gente precisa de um tempinho maior de pesquisa para a gente entender o que tem mais de risco, o que tem além dos riscos tradicionais. Sim. Mas a gente continua tendo risco de doenças pulmonares, como o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é chamado de enfisema, risco de câncer, não só de pulmão, mas de laringe, de bexiga, de boca, risco de exacerbações como asma, riscos de doenças cardiovasculares, então o paciente tem um risco a mais de infartar, ele tem um risco a mais de ter um AVC, que é chamado de derrame cerebral, todos esses riscos adicionais. Baseado assim nesse quadro de risco, na situação em que estamos hoje, a senhora recebe mais o que no seu consultório? Jovens ou fumantes já são décadas ali fumando? Ou o público mudou? Está indo mais jovens ao consultório com problemas pulmonares por conta do uso da nicotina? A gente ainda tem uma população com a idade um pouco mais avançada que tem esses danos pulmonares. Sim. Até porque o cigarro tradicional, ele vem de um tempo maior. Isso. O cigarro eletrônico, esses dispositivos eletrônicos para fumar, eles começaram aí há mais ou menos uns 15 anos e eles têm tido uma potência maior no mercado mesmo de 5 anos para cá. Se a gente parar para pensar, há 5 anos atrás, a gente não via aqui na nossa cidade a quantidade de pessoas que a gente vê agora. Verdade, popularizou. É impossível a gente sair na cidade em uma noite, seja em uma festa ou seja em um bar, e não encontrar diversas pessoas usando esses dispositivos eletrônicos. O que não se via há poucos anos atrás, a gente não via isso. O que a gente tem de jovens no consultório são jovens com problemas agudos e não crônicos ainda, com problemas agudos. Então, já se sabe que o uso do cigarro eletrônico, ele danifica a defesa do nosso organismo, como, por exemplo, os macrófagos alveolares, que são os nossos soldadinhos de defesa, o soldado de defesa. Eles são danificados, eles ficam prejudicados. Então, essas pessoas, elas ficam mais propícias a terem quadros virais, a terem pneumonias, sejam elas por bactérias ou por vírus. Então, a gente vê esse aumento em relação a isso. Mas a gente não vê ainda o jovem com a intenção de parar de fumar o cigarro eletrônico, porque existe uma falsa sensação de que não há o malefício em fumar o cigarro eletrônico, muitos alegando que usam aquele líquidozinho que é chamado de e-juice, que usam ele sem nicotina, o que de fato o termo é esse, é uma enganação. Existem vários estudos que pegaram esses líquidozinhos de fumar, que no rótulo diziam que não tinha nicotina, e 80% desses líquidos tinham nicotina, mesmo quando rotulados dizendo que não tinham. Com certeza. Muitos jovens, na verdade, eles usam também eu acredito que, eu tenho amigos que fazem o uso do vape, e as pessoas, às vezes, elas usam desculpas de que aquilo não está agravando a saúde justamente por conta do vício, porque ela não quer acreditar que aquele negocinho ali, que ela já está viciada em consumir, pode prejudicar a saúde dela. O vício, para quem usa o vape, o mod, o pod, seja lá qual for o dispositivo, o gatilho dele é bem maior. Para um cigarro tradicional, o ser humano ele tem que insistir ali quase 3 meses para ele se tornar aditivo a esse hábito, né, a esse vício. No cigarro eletrônico, poucas vezes que se usem, o indivíduo já está viciado nesse dispositivo eletrônico. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque a gente vê muitos jovens, e jovens de 12, de 13 anos, que ainda não têm todo o seu corpo formado, e muito menos a parte cerebral formada. Sim. Então, a forma de adição, ela é muito mais fácil e muito pior de você se reverter quando a gente pensa em adultos. No Brasil é proibido, nunca foi liberado. Sim. A RDC 49 de 2009, ela afirmava que era proibido o comércio, a importação
e a propaganda desses dispositivos eletrônicos. Isso já era um fato, mas não existia uma fiscalização tão grande. Agora, nesse ano, novamente, foi feita uma confirmação disso, e a grande questão é que está existindo agora, no momento, uma fiscalização um pouco maior. E isso é bem recente, foi no meio do ano. E é o que a gente espera, que haja essa fiscalização maior. Aqui na nossa cidade ainda não existe. A gente vê essa venda liberada em lojas, em pontos de comércio, talvez por desinformação ainda da população de que isso é proibido, é uma venda proibida. O uso não é proibido, mas o comércio ele é proibido. É um comércio ilegal, né? A partir do momento que esse comércio é proibido, se a pessoa que pratica é legal. Inclusive, foi preso recentemente, eu não me recordo aqui a cidade, mas eu vou verificar, em um rodeio a comercialização. Tinha um rapaz comercializando esse tipo de cigarro eletrônico e ele foi detido por conta dessa prática, né? Que é proibida pela Anvisa. Doutora, as pessoas que vão até o seu paciente... Desculpe, os pacientes que vão até o seu consultório, normalmente vão com quais sintomas? Assim, que ele para e sente que tem algo ruim com o corpo dele. Quais são os principais sintomas pulmonares? A gente vê bastante paciente reclamando de falta de ar, sensação de chiado no peito, né? De chieira, puxeira, tosse, sensação de que o condicionamento físico não é mais o mesmo, que está tendo dificuldade para fazer atividades que fazia rotineiramente, que começou a ter dificuldade. Sim. E são queixas que flutuam de intensidade e de variação. Alguns pacientes têm queixas mais leves e outras queixas mais importantes. A grande questão é que esse uso ele começou agora. Então, essa bolha vai estourar um pouquinho mais para frente. A gente ainda precisa de um tempinho a mais para isso ter uma piora muito grande. Nos interiores, se a gente for analisar mais ou menos, esse boom se deu aí nos últimos 3, 5 anos. Nas capitais já tem um tempinho maior, uns 10 anos. Mas ainda é muito recente quando a gente compara o uso do cigarro mesmo. Sim. O caso que eu falei, né, do jovem que foi preso, aconteceu em um rodeio em Paraíso das Águas. Ele estava comercializando justamente aí o cigarro eletrônico, o vape, e ele foi detido por conta dessa prática, que é uma prática ilegal. Doutora, eu observo que muitas vezes os jovens que consomem, eles não querem associar a imagem do cigarro eletrônico ao cigarro comum, justamente para minimizar, né, os danos que ele causa e que ele é tão agravante quanto o cigarro comum, se não até pior, né, porque a partir do momento que você dá uma tragada, que é o que vale um cigarro inteiro, ali o jovem ele passa o quê? Eles vendem, são 1000 puffs, 500, 2000, muitas vezes acabam com aquele cigarro ali em uma noite. Então a gente vê o agravante que vai passando e passa de boca em boca. Enfim, será que talvez não deveria existir uma conscientização também nas escolas, alertando sobre os riscos desse cigarro eletrônico, para que as crianças, né, vejam ele como algo que é agravador à sua saúde, não como algo indefeso, porque as pessoas veem assim. Eu vejo, as pessoas que consomem, elas não têm essa ciência de quão prejudicial é. Acha que, pelo contrário, que o cigarro eletrônico ele veio para inovar, para tirar os malefícios do cigarro comum, né, e ser ali a saída, que foi justamente o que a senhora citou, que as empresas aí de tabaco queriam impor, viu ele como um aliado. Então, eu acredito que nas escolas deveriam existir, né, algum tipo de palestra, alertando os jovens sobre o uso. Não é um vaporzinho que está sendo fumado. Essa associação de que, mas a gente usa a nebulização quando está em crise, a nebulização não tem nada a ver com o uso de cigarro eletrônico, né? O nebulizador, nós usamos substâncias para beneficiar o paciente, o cigarro eletrônico não tem nada a ver com isso, são óleos que têm diversas substâncias que são inclusive cancerígenas, elas causam câncer e outras doenças também. E a grande questão é a gente conseguir conscientizar as crianças, o pré-adolescente, o adolescente, para não conseguir entrar nessa fase. Algumas escolas aqui de Itabuna até entraram em contato para a gente conversar sobre isso, 2 bem específicas, de alunos do 9º ano e do 1º ano científico colegial, justamente por eles observarem esse uso de cigarro eletrônico. E é muito difícil os pais descobrirem.
Porque apesar de ter cheiro, cor, sabor e tudo isso, existem artifícios para você zerar tudo isso. Então, se o adolescente quiser fumar em casa, ele vai fumar sem os pais perceberem. Porque eles conseguem zerar a fumaça, eles conseguem zerar o cheiro e eles conseguem usar sem serem percebidos ali no ambiente dos pais, diferente do cigarro tradicional, do cigarro convencional. Então, existe uma maneira muito fácil do jovem passar a usar sem os familiares perceberem. E aí é justamente essa divisão de responsabilidade que precisa existir da escola, dos familiares, das políticas públicas e da boa mídia, de informar para todo mundo ficar em alerta com isso. Sim. Doutora Estefânia, o tabaco comum, normalmente as pessoas comentavam, quem vive com uma pessoa que fuma, querendo ou não, de certa forma, ela é fumante só por inalar ali aquela fumaça. Funciona dessa mesma maneira com o eletrônico? Funciona. O cigarro tradicional, a gente tem a fumaça secundária, que é eu estou fumando aqui, você também vai estar fumando, numa quantidade menor, mas vai estar, e inclusive o que fica impregnado no tecido, nas cortinas, essa fumaça terciária também tem malefício. Sim. No vapor, né, na fumaça, seja lá qual for o nome dado para o cigarro eletrônico, para os dispositivos eletrônicos para fumar, também. Quem está perto também vai ter esse malefício, ele também vai estar fumando junto. Em uma quantidade ainda menor, pouco conhecida, mas ainda assim já estabelecido esse nexo de que sim, existe também malefício. E as regras de não fumar em ambiente fechado, elas são para todos os tipos de cigarro eletrônico. Sim. E agora alguns estabelecimentos já deixam bem claro isso. É proibido cigarro e é proibido dispositivo eletrônico também, para deixar isso bem claro, porque existia uma tentativa de burlar a regra. Não pode cigarro, mas isso aqui é cigarro eletrônico, isso é vapor, não é fumaça. O malefício é igual para o conjunto ali de quem está no ambiente. Com certeza. Como a gente trouxe aqui, a gente sabe que o cigarro eletrônico ele acabou causando um certo vício, uma certa dependência dos jovens, principalmente aqueles que saem para curtir a noite, tomar algum tipo de álcool, ele acaba ali unindo o álcool com o cigarro. Então não deve ser fácil para esse jovem parar do dia para a noite de usar esse tipo de fumo. Eu queria saber se existe alguma medicação que auxilia para que ele pare de fumar. Existe. Existe tratamento, assim como existe para o tratamento para o tabagista tradicional, do cigarro convencional, existe também para quem usa esses dispositivos eletrônicos para fumar. Em forma de adesivo, em forma de pastilha ou goma, em forma de comprimidos e em associação a terapias, que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, porque é uma adição, é um vício e ele precisa ser tratado dessa maneira. Infelizmente, é assim que funciona. A gente precisa quebrar esse tripé de dependência química, física e comportamental para a gente conseguir ajudar esse paciente. E o quanto antes, melhor e mais fácil. Sabendo que a adição do cigarro eletrônico ela é muito mais rápida e muito mais intensa pela quantidade de nicotina que se usa em um momento curto. Até por isso que a gente tem muita queixa de paciente com sensação de ressaca após balada quando usa cigarro eletrônico, porque é uma quantidade de nicotina muito grande usada em um período de tempo muito pequeno. Entendi. Eu estava lendo assim um pouco sobre o cigarro eletrônico e apareceu algumas notícias sobre casos de morte. Existe algum caso de morte comprovada pelo uso? Existem vários casos de morte comprovados pelo uso. Foi aquela doença que eu comentei do quadro agudo, Sim. da EVALI, que é um dano alveolar agudo relacionado ao uso do cigarro eletrônico. Foi exatamente aquilo que eu disse, que não necessariamente é um uso crônico desse cigarro. Então, às vezes, em uso pontual, existe uma suscetibilidade do organismo, isso pode acontecer. Do paciente ter um quadro de insuficiência respiratória aguda, tão importante, de precisar ir para a UTI, Sim. de ser entubado, inclusive de vir a óbito, que é um desfecho exatamente desfavorável a isso, mas sim existe. Além disso, existem alguns outros problemas, né? Esses dispositivos, eles não têm uma fiscalização tão grande, já que eles não são legalizados. Então, tem muitos casos de explosão desses dispositivos na hora que a pessoa está fumando, então de explodir na boca do usuário. Sim, que existe um que é carregado, né? Que tem um que é descartável. Atualmente, quase todos são recarregáveis, mas existe uma geração mais anterior que era descartável também.
também. E existe um grande problema, além disso, da intoxicação pela substânciazinha. A nicotina, quando em contato com a pele, com mucosa de boca, de nariz e de olho, ela tem uma absorção muito rápida. Então, poucas gotas dessa substância em crianças pequenas causam graves casos de intoxicação. Então, o irmão mais velho, o tio, o pai, tem essa substância em casa, ela é cheirosa e ela tem um gosto também bom, agradável. A criança fica atraída por isso. É muito fácil a criança usar ou encostar a língua ou esbarrar na pele e ter esse dano muito importante. Com certeza. Pessoal, a gente está aqui conversando com a doutora Estefânia Margotto. Você aí que sintonizou agora, ligou sua televisão, canal 36.2 na TV a cabo, pelo YouTube o TVI News Brasil. Doutora Estefânia Margotto, ela é pneumologista renomadíssima aqui em Itabuna e está alertando os usos do cigarro eletrônico. Esse cigarro aí que tem prendido e ganhado a atenção desses jovens. Doutora Estefânia, eu queria também que a senhora esclarecesse aqui para a gente o seguinte. Além do cigarro eletrônico e do tabaco normal, existe também o narguilé. Ele deixou um pouco assim de ser comentado, mas ainda é bastante utilizado. Eu queria que a gente falasse, entrasse um pouquinho também nesse tipo de fumo, que ele também é considerado, eu não lembro se era uma tragada, que é considerada uma carteira de cigarro. O narguilé, ele também faz parte desses dispositivos eletrônicos para fumar, né? Ele está englobado nessa nomenclatura. O narguilé, a gente tinha, há pouco tempo atrás, uma estatística de que 1 hora fumando coletivamente corresponderia a 100 cigarros fumados. Atualmente já se acha que pode chegar até 200 cigarros fumados. Isso coletivamente. Então, se você sentar no barzinho com 3, 4 amigos e fizer uso do narguilé, durante mais ou menos 1 hora, é como se você tivesse fumado de 100 a 200 cigarros. É uma quantidade muito grande, não só de nicotina, mas de tudo que vem junto com a nicotina nesse uso. Além disso, existe uma moda atual de, ao invés de usar água para fazer esse vapor, de usar substância alcoólica para fazer esse vapor, o que piora tudo. Além de tudo isso, esse cigarro ele é passado de boca em boca. Então, existe um aumento de chance de doenças transmissíveis. Não só o Covid, não só a influenza, mas doenças como tuberculose. E a gente vê casos de pacientes jovens que têm tuberculose e quando a gente vai tentar entender como que pode ter sido esse contágio, existe esse hábito do uso do narguilé, por exemplo. Sim, com certeza. Dentro dos seus quadros de paciente, já teve um assim que mais lhe assustou pela idade, por ser jovem e estar com o pulmão já bem comprometido? Eu acho que o paciente mais jovem que eu tive tinha uns 15, 16 anos, o que é bastante jovem, assim, mais ou menos isso. É um paciente asmático e que acabava tendo crises recorrentes. Mas isso não é incomum. Sim. É muito difícil o paciente com pouca idade, né? Eu não atendo crianças, mas é muito difícil o paciente menor assumir isso. Mas a gente vê na rua crianças com carinhas aí que tem menos de 15 anos saindo da escola e com esse aparelhinho por perto. Então precisa ter uma fiscalização na escola, nos arredores da escola, para que isso não aconteça. Porque foi exatamente aquilo que eu disse. É muito fácil esconder dos pais, dos tutores, dos responsáveis, porque você consegue deixar eles sem fumaça e sem cheiro. Então, quem está em casa não consegue entender. Exato. Ele acaba inibindo mesmo. Só não tem como você identificar um fumante, um usuário do cigarro eletrônico, diferente do tabaco normal. E por isso ele está sendo tão adepto aí, principalmente pelos jovens, justamente pelo fato de esconder. Doutora, para os pais que estão assistindo e até mesmo aqueles jovens que estão se identificando com esses sintomas, como faz para poder encontrar a doutora Estefânia Margotto? Para encontrar qualquer profissional que trabalhe com isso, na verdade. Eu falo que é um momento da gente compartilhar a responsabilidade. Claro. Eu acho que a gente precisa ter o acesso à conversa com o profissional de saúde para esclarecer dúvidas e para tratar. Do profissional médico, a gente precisa ter o acesso do profissional da psicologia e da psiquiatria, porque é uma doença e ela precisa ser tratada. Então, o tabagismo ela é uma doença e precisa ser tratada. A gente precisa ter o acesso à turma da pedagogia mesmo. Sim. Então, as escolas precisam estar atentas e precisa existir essa informação muito clara com o aluno.
E existe, além disso tudo, que tem que existir um diálogo com os pais, com os responsáveis, com os tutores dessas crianças e adolescentes que ainda estão em formação de caráter e que estão vulneráveis a essa indústria do tabaco que ela é tão forte, tentando de novo associar o cigarro ao glamour, ao luxo, à independência, à liberdade, o que a gente já sabe que não é absolutamente nada disso. Então, quando a gente compartilha toda essa responsabilidade, a gente consegue fechar o cerco realmente para tudo isso. Obrigada, doutora. Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Estefânia Margotto por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco e esclarecer as principais dúvidas. Pessoal, você aí que fuma, faz o uso do cigarro eletrônico, acho que ficou claro nessa entrevista que ele é tão prejudicial à saúde quanto o tabaco comum. Tá? Inclusive tem casos de morte comprovado, é proibida a venda, não é proibido o consumo, como a doutora falou, mas aí é cada um com sua consciência de querer algo que é bom para a sua saúde, né? Se afastar desse tipo de vício, existe meios para evitar. Eu sei que é difícil quando a gente se apega a alguma coisa, vicia, mas a saúde em primeiro lugar. E o cigarro eletrônico é uma pauta bastante importante de ser tratada, principalmente na escola, porque justamente ele inibe, por ele ser algo com um gosto bom, um cheiro que não é desagradável, ele acaba inibindo o quão prejudicial ele é à sua saúde. Tá? Mas ele não é diferente do tabaco comum, inclusive é até pior, por conta da quantidade de vezes que você faz a inalação daquela essência. Então, eu peço até aqui, as escolas, né, que se atentem, que procurem os profissionais e, se possível, palestres para seus alunos, para aqueles que ainda não entraram no caminho do cigarro eletrônico, nem entrar. Já vê que é algo realmente prejudicial. Obrigada, doutora Estefânia Margotto. Agora eu vou ficar aqui com as meninas, né, do concurso, a Rainha Expofenita. A gente vai iniciar a entrevista já com Elisandra Curvelo, ela que é organizadora desse concurso. Ficaram aí 10 finalistas, a gente vai conhecer todas elas e você que está assistindo vai poder já dar uma analisada aí, escolher qual é a sua favorita. Só lembrando que o concurso da Rainha Expofenita, ele vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Terão premiações. A Expofenita mudou de data. Anteriormente, o concurso seria realizado a sua final dia 22 de setembro, mas agora ocorreu a mudança para outubro. A Expofenita agora vai começar a partir do dia 7 de outubro. Já, provavelmente, vocês vão ficar sabendo também da data da final para escolher essa rainha que vai levar aí o título dessa feira de agronegócios aqui da nossa cidade. Eu vou agora com algumas notícias aqui do Portal à Tarde para podermos iniciar a nossa entrevista com Elisandra Curvelo. Eu estava explicando aqui para vocês que o Portal à Tarde ele tem a parceria com a TVI. Você aí que quer acompanhar notícias atualizadas aqui do Brasil e do mundo, é só você pesquisar www.tviplay.com.br. Lá você vai ter a aba Portal à Tarde. Basta você clicar e direcionar o tipo de notícia que você quer assistir. Seja notícias em geral, política, esporte, aqui você fica por dentro de tudo. Aqui estão alguns destaques, né? O domingo é meia foi o principal destaque, que foi o que eu citei mais cedo, é a volta da metade do preço para as passagens de transporte público. Você aí que é de Salvador e você que está em Salvador, aos domingos voltou, tá? Você vai pagar só meia passagem, a passagem lá que hoje atualmente é R$ 4,90, aos domingos você vai pagar o valor de R$ 2,40. O Bruno Reis, que até então tinha dito, né, que não tinha em mente voltar com essa passagem, essa meia passagem, agora decidiu e a partir do dia 11 de setembro, você aí, que é morador de Salvador e que está nessa capital aqui da Bahia, vai poder desfrutar do benefício da meia passagem. Um outro destaque aqui também, que eu sempre gosto de falar, ainda mais que hoje é sexta-feira, né? Quem não quer ficar aí sexta-feira milionário, ou pelo menos com alguns milzinhos na conta? É dia de loteria. Se ninguém acertar, 6 dezenas, Mega Sena, acumulam 70 milhões. 70 milhões resolveria a sua vida. Então, a gente tem que apostar. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.517 da Mega Sena. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio a ser realizado neste sábado é amanhã. Ainda dá tempo, viu? Você aí que quer ficar milionário e receber 70 milhões na sua conta, você ainda está em tempo para fazer sua aposta. Ele está acumulado em 70 milhões. As dezenas foram sorteadas na noite de quinta-feira no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Foram sorteados os seguintes números. Número 1,
5, 6, 16, 22 e 39. A Quina registrou 116 apostas ganhadoras, cada uma pagará R$ 38.906. Já a Quadra teve 8.240 apostas vencedoras e vai pagar individualmente um prêmio de R$ 782. Então você aí que quer ficar milionário em setembro, aposte que ainda dá tempo. O sorteio vai ser amanhã, são 70 milhões acumulados. Agora sim, eu vou iniciar com Elisandra Curvelo, organizadora do concurso Expofenita. Elisandra, que é bem conhecida aqui na nossa cidade, ela que sempre está à frente de cerimônias, de concurso de beleza. Não sendo diferente disso, ela é organizadora do concurso da Rainha Expofenita, um concurso que está sendo bastante repercutido aqui na cidade de Itabuna. A gente até agradece a Elisandra por ela promover, né, cultura, entretenimento aqui na nossa cidade, isso é bastante importante. E ajudar também a Feira de Agronegócios a ter uma visibilidade ainda maior com esse concurso. Elisandra, conta aí pra gente como é que está sendo essas 10 finalistas, as provas e o que ainda está por vir. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, fazendo esse bate-papo super bacana, informando para as pessoas que ainda não sabem ou não ouviram falar sobre o concurso, apesar que eu acho difícil, porque a gente tem feito uma divulgação muito grande, né, desse concurso, e foram muitas meninas inscritas, né, nós tivemos esse ano 83 candidatas inscritas no concurso e tivemos várias eliminatórias até o momento. Tivemos a semifinal, onde você foi jurada, né, e pôde observar quantas meninas lindas nós temos aqui na região. Foram 20 candidatas à semifinal e dessas 20 ficaram essas 10 finalistas que nós vamos apresentar hoje aqui a vocês. Na final lá, nós tínhamos 17 meninas, não foi isso? Foi, na realidade eram 20, né? Sim. Só que existe aquela questão, das meninas ficam com medo, ficam aquela tensão toda, e aí no dia do evento, 3 desistiram. Então nós levamos ao palco na semifinal 17 candidatas, né? Foram bem disputadas, deu acho que muito problema lá pro júri, né? Deu problema demais, eu fiquei ali no desespero. Sentei ao lado de Josias, e agora? Eu falei, a gente tem que decidir alguém. Não pode ser todas, né? Pois é, e aí conseguimos, né, eleger as finalistas, foram 10. Essas 10 a gente está cumprindo uma agenda bem bacana, porque o nosso objetivo, Carol, dentro desse evento, é criar, né, um ambiente favorável de energia positiva entre as candidatas, de valorizar essas meninas que têm um potencial grande, de abrir novos horizontes para elas, né? E a gente mostrar que na nossa região tem muita gente bacana, então que a CIA de Eventos está aí para poder canalizar esse celeiro de meninas bonitas, de rapazes bonitos, de crianças bonitas, porque a gente também tem o Rainha Mirim, o Rainha Mirim Expofenita, que a gente vai ter dia 12 de outubro. E vai ser um desfile também que a gente já tem um bocado de blogueirinha de 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, a coisa mais linda do mundo, gente. Você precisa ver quanta gente bonita. Então a gente quer criar aquele ambiente, desmistificar aquela situação de dizer, são concorrentes, né? É minha concorrente. Eu já vi situações de eu já participei muito desse meio aí, como candidata na época, e de colega serrar o meu salto de sapato para poder eu não entrar na passarela, ou eu cair. É visto com muita rivalidade, né, esse meio, sendo que ali tem que ser aliado. Cada perfil vai se adequar a um tipo de trabalho. Exato. Todo mundo tem sua beleza, com certeza, né? E vai ter um trabalho específico para cada um. O mercado é grande. E é isso que a CIA de Eventos vem pregando. Sim. Existe uma harmonia entre os nossos eventos, as nossas candidatas, que tem lugar para todo mundo, entendeu? E a gente cria isso através de uma agenda onde, a partir do momento que elas são classificadas até o momento da final, a gente comparece em várias empresas, a gente já participou de alguns momentos bacanas, tipo restaurantes, a gente vai ter esse final de semana um momento no Aras, elas montando cavalo, fazendo vídeos, né? Elas na praia. Então, existe uma interação entre elas, não de concorrente, mas de parceira, que estão sabendo desfrutar esse momento maravilhoso para futuramente estar
história para contar. Com certeza. O concurso da Expofinita da Rainha Mirim, ele também vai ter premiação? Vai, inclusive também é uma das nossas regras, né, dos nossos concursos, ter uma premiação bacana para valorizar e incentivar as pessoas que se cadastram, né, que se inscrevem nesses concursos, porque não adianta nada você participar só pela alegria de participar. Todo mundo gosta de ser premiado, Com né? certeza. De ser agraciado. Então, assim, para isso a gente procura parcerias bacanas. A gente está com várias parcerias aí, super gratificante, né? Pessoas que investem, que têm um olhar para o lado cultural, para o lado do entretenimento da nossa região e que a gente sempre agradece imensamente a todos esses parceiros que nos acompanham aí. Todo evento que a CIA faz, os parceiros falam, é seu evento, Elisandro, eu sei que é organizado, que vale a pena e está conosco. Então a gente agradece imensamente. Com certeza. Vamos conhecer essas 10 finalistas? Vamos sim. Segura o coração, hein? Eu vou deixar aí para você chamar uma por uma e elas desfilarem ali na passarela. Como são muitas meninas, ela não tem como ficar aqui todas nesse estúdio conosco, até para mostrar melhor aí para vocês, né? Pode chamar primeiro. Quero fazer uma ressalva aqui, Carol, que tem faltando uma das meninas hoje, porque aconteceu um imprevisto de doença, né, por força maior dentro da família dela, e ela não pôde estar aqui, a Letícia. Mas as outras 9 estão aqui, lindas e maravilhosas, para se apresentarem hoje para vocês. Então, com vocês, Ana Heloísa. As meninas desse concurso, a gente vai julgar toda a beleza plástica, né? Pode ir a próxima. Passarela, essa é a Bia Alves. São meninas que foram selecionadas entre 83 candidatas. Sim. Tivemos várias seleções, né, durante esse tempo. Tivemos seleções por fotos, por perfil, mesa julgadora e conseguimos selecionar essas 10. Tem candidata aí, essa que se apresentou agora, Paola, é de Itajuípe. Sim. Temos a Milena, essa que foi agora. Essa negra linda e maravilhosa aí é a Marcela. A gente dá oportunidade, né, a todos os tipos de beleza. Essa é a Nicole Lima. Então, assim, a gente tem postado no Instagram da CIA, a Rafaela, todas as candidatas, o perfil de cada uma. Então, segue a gente lá e acompanha. Essa é a Yandra, essa lourinha linda. Muito charme, beleza. Todas aí simpatia, né? Na passarela, todas aí. São todas juntinhas para vocês terem uma visualização melhor, né? Então, a CIA de Eventos é isso aí, gente. A CIA de Eventos é uma empresa que valoriza, né, a cultura regional, que valoriza as nossas crias da casa, né, a prata da casa, e a gente já tem 22 anos no mercado fazendo o que a gente ama fazer, que é organizar eventos. Essas meninas depois ficam cadastradas na nossa empresa para fazer recepções do seu evento, da sua empresa, fazer panfletagens direcionadas, fazer ações de marketing promocional. Sim. Então, existe todo um treinamento que a gente dá para elas, para se qualificarem para o mercado de trabalho. Isso é muito importante salientar, né, porque a gente qualifica toda essa nossa equipe para o trabalho. E a gente abre portas, porque através de um concurso desse, que elas são conhecidas, são vistas, né? São meninas descobertas. Às vezes a gente tem tanto talento ali que está oculto, e um concurso como esse, ele vai promover essa pessoa. E às vezes tem meninas, que nem pensam nem em trabalhar com isso e descobrem ali um talento, uma profissão. É isso aí. Isso é muito bacana. Inclusive, a Expofinita seria, né, dia 22, começaria dia 16, agora de setembro, e o concurso seria dia 22. E como foi modificada, né, para o dia 7 de outubro, a fim de que possamos realmente fazer mais ainda coisas e proporcionar maior diversão ainda, entretenimento a todos,
O nosso concurso será dia 7 de outubro, lá no Parque de Exposição. É bom que a gente vai ter mais tempo para divulgar. Com certeza, mais tempo para as meninas capricharem no look. Mais tempo. Que a exigência vai ser maior, viu? Nossa, gente, tem um item que é sobre a produção delas, né? E essas meninas, não é que elas capricham nessa produção, elas fazem, né, Carol? Você viu na semifinal já foi um show. Vou ver novamente, agora eu tô mais exigente, viu? Então caprichem no look, que tempo vocês estão tendo, as meninas estão ali. Vocês caprichem, que agora eu vou ficar mais exigente, viu? Eu quero ver looks lindos. Maravilhosos. Então, assim, a gente já tem algumas premiações previstas, que é R$1.000 em dinheiro, um final de semana na pousada Costa do Cacau, com direito a acompanhante. Além da faixa, da coroa, de ficar um ano reinando, né, com esse título e participando de vários eventos. E a probabilidade de vir até outros concursos, né? Outros concursos, exatamente, porque a Rainha Expofenita está abrindo uma temporada, na realidade, de concursos que a companhia de eventos vai começar a fazer. A gente provavelmente vai fazer vários outros que estão vindo depois desse. E quem não participou desse, não se inscreveu, perdeu a data, achou que não deveria participar, já sabe, fiquem ligadinhos aí no Instagram da CIA que a gente vai publicar logo, logo o próximo concurso. Ok. Eu queria, antes de finalizar, que vocês focassem uma imagem aí das meninas. Cássio, por gentileza. Essa aí são as 9, faltou uma. Quem faltou? Fabiana? Letícia. Letícia que faltou. Essas são as 9 candidatas, com exceção de Letícia que não pôde comparecer. E você pode aí escolher, definir sua torcida para favorita. Lá no Instagram da CIA de Eventos, acredito que tem o Instagram de todas as meninas, para quem quer encontrar e seguir aí no Instagram. Exatamente. Com certeza. A gente infelizmente está chegando ao final, mas eu agradeço a você que acompanhou o programa desde o início. Quem não acompanhou, às 13 horas vai ter a reprise, às 18 horas também. Ficamos agora com Alerta Cidade. Denilton, obrigada. Obrigada.